Salve, salve galerinha! Sejam então bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E dessa vez, depois de mais um bom tempo mesmo, a gente retorna basicamente aqui com Kimetsu no Yaiba para o canal. Já deve fazer alguns meses ou quase talvez um ano, muito provavelmente. Mas estamos aqui para essa reta final do mangá, basicamente. Aqui faltam 10 capítulos, mais ou menos, para se encerrar o mangá da parte em que a gente havia parado nos últimos vídeos. E até recapitulando, a gente tendo ali a luta final contra o Muzan e também a Nezuko chegando em meio a esse campo de batalha, enquanto ela começa a aparentemente se tornar humana. Mas antes de a gente começar a continuar a comentar sobre tudo isso e muito mais, como é que as coisas vão se desenrolar daqui pra frente, é claro que eu espero imensamente que vocês gostem desse vídeo e que justamente por isso deixem um like no canal, deixem um like no vídeo, no caso, se inscrevam no canal e também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Então agradecer, claro, imensamente o apoio de todos vocês. Então, sem mais delongas, simbora para o vídeo. Bom, a gente basicamente começa vendo ali a Nezuko indo em direção até onde basicamente está acontecendo a luta contra o Muzan. Depois que o Castelo Infinito basicamente ruiu, enquanto ela aos poucos começa ali a se lembrar ali do seu passado, dos irmãos dela, da mãe dela, da família que ela tinha e que foi dizimada fatidicamente pelo Muzan. Ela até lembra do dia em que o rei dos demônios veio ali até a casa da família Kamari, basicamente dizimou todo mundo ali, onde ele mesmo ficando bem surpreso, já que ele esperava que conseguisse criar um demônio que pudesse conquistar o sol, mas no fim das contas todos ali teoricamente teriam morrido com a pequena quantidade de sangue. Só que mal ele esperava que ele iria ser o grande responsável pelo próprio fim da sua vida, já que graças a Nezuko ter se tornado um Oni, o Tanjiro viria a se tornar ali um caçador de Onis e viria a dar início a toda essa jornada que teoricamente a gente teria que terminar com a morte do rei dos Onis, onde a própria Nezuko, lembrando-se também do desespero do seu irmão, a tentativa desesperada em salvar ela, o Tomioka, o Urokodaki, a senhorita Tamayo, a gente vendo ali o Zenitsu, o Gadaço por ela, Inosuke, o Buyashiki, os Hashiras que vêm ali à mente dela, as assistentes ali da mansão borboleta. Conforme ela vem recobrando tudo isso, ela começa basicamente a recuperar a sua humanidade, o que é um negócio que em partes é muito bom, porque era o objetivo final basicamente do protagonista, mas seria tão da hora ver Tanjiro e Nezuko lutando lado a lado numa luta final contra o Muzan. Óbvio, depois disso, o Muzan é derrotada, é a Nezuko numa cena mega triste, dramática, feliz pra caramba, um negócio absurdamente bem feito. Voltava a ser humano, mas pelo menos esse fanservicezinho dos dois lutando juntos para derrotar o Muzan seria muito interessante se isso tivesse acontecido, mas infelizmente acabou que não rolando, enquanto a Nezuko lembra-se ali do seu irmão e basicamente recobra completamente ali a sua consciência, lembrando-se que ela é Kamado Nezuko. Quando ouve na sua mente as palavras do seu irmão dizendo que aconteça o que acontecer, ele vai
a proteger. Ela começa a se lembrar que a sua família foi morta por um demônio e toda a tragédia que veio ali pra frente. A gente então muda de cenário e volta para a luta basicamente contra o Muzan, enquanto tenta segurar as pontas contra o Tanjiro, ele começa a sentir sinais de vida. Sinais de vida de pessoas que ele não queria que estivessem vivas. Porque eles estão retornando. Os pilares que haviam sido derrotados e que o próprio Muzan considera como irritantes, vendo que foi incapaz de acabar com eles. Eles que deviam ter muitos ferimentos fatais, mas que não morreram. A gente mesmo vendo que o Yushiro, ao lado de todos os membros ali da equipe médica, do corpo de extermínio ali aos Onis, basicamente ajudando todos os Hashiras que estão ali basicamente dispostos a lutarem até a morte. O próprio Muzan que reconhece que não foi capaz de matar os Hashiras por conta ali do Tanjiro, só que não foi só por isso. Os caçadores de demônios estão ligados como contas de um rosário. Essa é uma organização como uma criatura senciente tentando o pegar. Enquanto isso, a gente vê que o corpo Katsugai começa a avisar que 35 minutos é o tempo que falta até o amanhecer. Onde o próprio Muzan, vendo que quer acabar essa luta aí mesmo, onde ele já não pode mais se arriscar. Só que, bom, a situação não está muito boa até agora para ele. A gente mesmo vê que estranhamente o braço do Muzan começa a inchar numa espécie de bolo de carne bem nojento. O próprio Tanjiro, percebendo que o Muzan vai se dividir em várias partes e pede até para que o Obanai ali dê um jeito de ajudar ele, os dois que são os únicos que ainda estão conseguindo lutar. Onde o próprio Tanjiro em sua própria mente se pergunta se eles dois vão ser o suficiente para dar conta de parar ali o Muzan. Só que ele reconhece que não, eles não podem de modo algum deixar o Muzan se dividir. Se apenas duas pessoas pudessem atacar os 12 lugares, basicamente os 12 corações e pulmões no total que ele tem de uma só vez, seria o suficiente para matar o rei dos demônios. Só que seja por sorte ou azar, a gente vê que o Muzan não consegue se dividir em várias partes. E bom, o próprio Muzan começa a entender que a Tamayo, quando foi devorada por ele, estava com seu corpo completamente repleto de drogas. 3 em específico. Uma que fazia o Muzan voltar ali a ser humano. Uma outra que faria com que ele envelhecesse cada vez mais rápido. E uma terceira que viria a prevenir a sua autodivisão. Só que, bom, ele chegou perto. E bem perto mesmo. Porque, no fim das contas, não eram 3 drogas. Na verdade, são 4. Uma droga de destruição de células que vai começar a agir depois que todas as outras 3 se enfraquecerem. Onde a própria Tamayo, como se fosse um verdadeiro demônio encarnado, vindo para puxar o pé do Muzan, ver que agora parece que a morte que ele tanto odiou está bem diante dos seus olhos. A própria Tamayo, que já reconhece agora que não precisa mais ser forte para lhe matar o Muzan. Ela pode simplesmente fazer ele ficar mais fraco, assim como ele fará o que for preciso para ficar vivo. Ela ali já vê que ela não precisa basicamente fazer mais nada para matar o Muzan, porque ele já tá com minutos contados da sua vida, porque restam 35 minutos até o amanhecer. Onde o próprio Muzan que reconhece que normalmente tudo isso seria completamente insignificante. Golpes e danos sofridos pelas lâminas vermelhas não funcionariam nele.
todas as espadas vermelhas dos outros caçadores de demônios eram inferiores à espada daquele homem, Yoruichi, e a regeneração não deveria resultar em fadiga acumulada. Mas as 4 drogas transformaram todos aqueles ataques inúteis em ataques efetivos que o encurralaram. Ele que não esperava que a Tamayo criasse drogas tão poderosas em um período tão curto de tempo. E elas são completamente diferentes do veneno que foi usado no Doma. Essa é a primeira vez que o Rei dos Demônios se depara com essas drogas. E reconhece que precisa de tempo para analisá-las e decompô-las. Só que, bom, tempo esse ele não tem. E é justamente por isso que quando o próprio Tanjiro, achando que eles tiveram enfim uma brecha, quando o Muzan para de se mover para tentar eliminar o Rei dos Demônios, ele simplesmente surge com uma cartada bem inesperada. Ele simplesmente libera uma onda de choque extremamente colossal, que mandam basicamente Tanjiro e Obanai diretamente para o chão. O Rei dos Demônios assume uma postura e uma forma cada vez mais bestial, com a boca extremamente bizarra e ao mesmo tempo com um design extremamente interessante surgindo ali bem no seu peito. O próprio Tanjiro completamente desesperado depois desse golpe, a mente dele um verdadeiro caos, o corpo dele ruindo basicamente com esse golpe. Enquanto a gente mesmo vê que todos os corvos que estavam ali, e até o atual líder da família, o Buyashiki, foram atingidos por essa onda de choque colossal, onde tu foi a potência colossal de fato ali do Muzan, visto que o ataque dele chegou até aí. Onde é até surpreendente, porque não tem como o Muzan ter descoberto a localização deles, então de alguma forma ele transmitiu essas ondas de choque a partir dos corvos, que é até interessante, visto que os corvos, com todos esses papéis da técnica ali do Yushiro, compartilham sentidos, então até faria sentido tudo isso. E isso não foi um trocadilho, foi muito sem querer. Mas a gente mesmo vendo ali que eles já não conseguem mais enxergar basicamente nada no meio dessa luta, onde eles que só devem aguentar um pouco mais, não deixem o Muzan escapar, alguém tem de dar um jeito de parar ele. Só que o Tanjiro já não consegue fazer nada, ele não consegue respirar, os seus pulmões estão esmagados e ele mesmo se pergunta onde o Obanai está. Enquanto o Muzan simplesmente começa a escapar, mas surge ele, o deus, o rei das entradas triunfais, Inosuke Hashirira, simplesmente vindo para atacar o Muzan. Ele que veio ali com tudo, mesmo estando completamente ferrado depois de ter recebido os golpes do Muzan, mas que se recusa a desistir em meio a essa luta, onde o próprio Muzan, que até tenta fazer alguma coisa contra o Inosuke, mas vê que ele não consegue mais usar técnicas, provavelmente por conta da fadiga excessiva. O próprio Inosuke começa a ver que todos os Hashiras estão se sacrificando para os protegerem. O Himejima, por exemplo, perdeu ali a perna e a gente vendo ali que o Shinazugawa aparentemente fica tanto quanto complicado de entender pelas explicações e como basicamente o Inosuke identifica cada Hashira, mas fica ali entre a dúvida, mas provavelmente deve ser o Shinazugawa ou ali o Tomioka perdeu ali o braço, onde a gente vendo que todos os corpos que estão espalhados são dos companheiros do Inosuke com quem ele um dia já comeu. Ele pede para que o Muzan devolva, abra o braço, a perna, as vidas.
tudo que ele tomou de todos os companheiros do Inosuke, que ele assentou ao lado, comeu alguma boa refeição, onde ele vê que se o Muzan não puder fazer isso, que ele então vai morrer 1000 vezes para pagar por toda essa dor que ele causou. Muzan vem esticando seu braço direito na direção do Inosuke na tentativa de atacar ele, enquanto o nosso querido cabeça de javali tenta se virar acrobaticamente em meio a toda essa direção, mas o rei dos demônios usa uma técnica um tanto quanto inesperada. Ele coloca enfiando seu braço por debaixo da terra e surge ali debaixo dos pés, basicamente agarrando o Inosuke e mordendo ele com o braço que meio que vira um monstro, algo desse tipo. E ele até tenta se salvar, e juntamente ali também do Zenitsu, que retorna ali em meio a todo esse caos, na tentativa ainda de darem um apoio para o Tanjiro, onde ele mesmo vendo que o Tanjiro ainda está vivo, ele consegue ouvir os batimentos cardíacos dele, ele pede para que o Tanjiro se concentre em ficar vivo, dizendo que ele não vai morrer de jeito algum. Ele vai voltar para casa com a Nezuko-chan, que voltou a ser humano. Eles vão voltar para a casa em que nasceram e foram criados. A família inteira dele está esperando para que ele volte. Só que meio a tudo isso, o Zenitsu é arremessado contra a parede por um dos tentáculos do Muzan, enquanto antes de ser partido basicamente ao meio, o Inosuke surge para parar o golpe, mas em troca ele é quem é arremessado agora contra a parede. O próprio Tanjiro ali completamente desesperado, vendo que depois de toda aquela onda de choque do Tanjiro, do Muzan no caso, ele tá completamente fora de controle, os nervos dele basicamente ali, o sistema nervoso dele tá uma verdadeira bagunça. E ele que começa a perceber que talvez a espada dele pode funcionar, onde ele basicamente, para diminuir toda essa confusão que tá o corpo dele, essa bagunça no sistema nervoso, ele vai vai fazer o corpo dele se focar em apenas um único ponto, que é uma pequena dor que ele se força a sentir basicamente para tentar controlar até também todo esse medo. Ele vem perfurando com a própria espada uma parte ali do seu braço para tentar ali de um jeito ou de outro retornar ali de volta à luta. O Muzan, que com isso já não consegue mais se mover direito. Ele que sente o seu corpo completamente pesado, mas vê que de novo, não importa em quantas vezes os caçadores de demônios apanhem, eles continuam a voltar. Ele esmaga eles de novo, mas eles não morrem. Eles voltam e voltam, levantam de novo até o amanhecer, até o momento do seu último suspiro. E a gente basicamente vê a volta do Himejima ao meio do campo de batalha, bem como também do Tomioka, que basicamente a gente fica bem claro que foi ele quem perdeu um dos braços. E os dois basicamente vão voltar a se juntar a toda essa luta caótica que se tornou basicamente esse confronto final contra o Muzan. Só que, cara, isso daqui animado vai ser incrível. Você vai gritar pra caramba, porque se até agora a gente teve nessas temporadas todas que tiveram até agora um negócio absurdo, essa luta final vai ser um negócio do caramba. Vai ser um negócio do balacobaco mesmo, porque se só no mangá já tá um negócio incrível, imagine isso daqui bem animado pela Ufotable. Então, aguardemos, né, ansiosamente, ainda mais porque pelo visto o primeiro filme de Kimetsu, ele que vai começar a adaptar o arco do Castelo do Infinito, vai sair aparentemente e felizmente, para nossa alegria, no próximo ano, 2025, senhoras e senhores. Então, comemoremos com muita alegria tudo isso, mas ao mesmo tempo
acabamos, infelizmente, com esse vídeo, porque eu já vou me despedindo, é claro. Infelizmente, também de todos vocês, mas espero que tenham gostado desse vídeo, que justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal e, claro, também ativem o sininho nas notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu, é claro, então agradeço imensamente o apoio de todos vocês, muito obrigado por tudo mesmo. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu e fui.